abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras volta a treinar só na quinta-feira, mas a diretoria segue trabalhando na busca por reforços. O Clube Alviverde fez proposta para contratar o meia argentino Roberto Pereira, que está sem contrato depois de 3 temporadas na Udinese. Roberto Pereira tem 32 anos, foi revelado pelo River Plate, deixou o time argentino em 2011. Passou 12 temporadas no futebol europeu, com passagens pela Udinese, Juventus, Watford da Inglaterra e novamente na Udinese nas últimas 3 temporadas. O argentino atua no meio-campo, mas também pode jogar na linha de frente, do lado direito e lado esquerdo, exatamente na função do atacante Dudu, que não joga mais nesta temporada. Palmeiras aguarda a resposta do argentino até sexta-feira. Ele está analisando a proposta, mas a prioridade ainda é o mercado europeu. Se fechar com o Palmeiras, o time alviverde pode inscrever o jogador na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Aliás, a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors é um fato que desperta o interesse do jogador argentino, já que ele foi revelado no River Plate, rival do Boca. Muito bem, tá aí o Vinícius Nicoletti com as informações do Roberto Pereira, que pode pintar finalmente esse reforço para o Verdão. E a gente vamos mostrar a tela para vocês, fãs de esportes, com alguns números do Roberto Pereira. E aí a gente sabe, né? Tá aí, ó. 36 jogos e 8 assistências, 5 gols na última temporada na Udinese. Como agora ele estava livre no mercado, ele pode chegar ao Palmeiras mesmo com a janela de transferência fechada já lá na Europa. E aí, Jean, o que é que o Palmeiras pode esperar desse Roberto Pereira? A gente lembra que o Abel, ele já falou, olha, agora eu não quero mais jogador que chegue aqui pra gente ver qual é. Eu quero jogador que chega aqui e entre em campo e que resolva meus problemas. Até porque, como ele não tem muito reforço, ele tem que fazer isso mesmo. E é mais um para ele administrar também, né? Pois é, Marcelo. Talvez o Palmeiras tenha demorado, né, para chegar a essa conclusão. Acreditou demais nos adolescentes todos, adolescentes com enorme potencial, sim, mas ainda adolescentes para quem está numa semifinal de Libertadores. E agora, né, vai meio que tardiamente ao mercado para tentar ter, não é nem mais um banco. Acho que antes seria tentar ter um banco de reservas. Agora é tentar encontrar o substituto do Dudu. Diante do contexto que se apresenta para o Palmeiras hoje, eu acho a escolha pelo Roberto Pereira uma ótima escolha. É um jogador que tecnicamente não se discute. Ele é um bom jogador do ponto de vista técnico. É um jogador que, apesar dos 32 anos, a gente está vendo, ele atuou em quase todos os jogos da Udinese no último campeonato italiano, deu assistências, marcou gols, num time que foi mal, quer dizer, uma Udinese que não é mais o que já foi em outros momentos, de brigar por competições europeias. Então, nesse contexto, eu estava até olhando na Gazeta dello Sport, eles têm uma espécie de bola de prata e a média das notas do Roberto Pereira ficou acima da média, por exemplo, das notas, tá? Não estou falando das estatísticas, sim, porque as notas são avaliações que as pessoas dão baseado no contexto do jogo. Ele tinha média, por exemplo, acima do Barella, acima do Matite, jogadores que fizeram ótimos campeonatos por suas equipes, um na Inter, outro na Roma. Então, é um jogador que jogou bem na última temporada. Eu até tentei falar com um colega italiano para entender o porquê da não renovação do seu contrato, mas na Europa é muito comum que jogadores de 32 anos que pedem, de repente, um contrato mais longo, não tenham o seu desejo atendido. Então, se o cara disser, não, eu só renovo, às vezes por 2 anos, né? Sim. Ou por 3, mas, não, desculpa, por 2 ou por 3 anos não vai dar para renovar. E pode ter sido esse o motivo da não renovação. Mas ele vinha sendo titular, vinha sendo bastante útil para a Udinese. Nesse contexto que o Palmeiras se encontra hoje, eu acho que é uma bela alternativa, ainda que seja um jogador de características diferentes das do Dudu, mas um jogador que pode jogar pelos lados, que pode jogar mais centralizado ali. Na linha dos meias ele pode atuar em qualquer posição. Então se pode vir a característica do Dudu, assim dá um jeito o Abel Ferreira. Então 32 anos tem o Roberto Pereira, o Santos tentou muito contratar o Roberto Pereira, conversou com eles por meses e meses, inclusive enquanto ele estava na Udinese. Ele ainda espera ir para algum time da Europa, mas se isso não acontecer, André Kfouri, ele vem para o Palmeiras. Também fica aquela expectativa. Quantos anos de contrato o Palmeiras pode oferecer a esse jogador, né? Pois é. No caso do Palmeiras, eu estou de acordo com o que o Jean disse, a necessidade é tamanha que até se cogita a chegada de um jogador nas fases finais de Copa Libertadores para que ele chegue e jogue, assim. Sim.
né? E não é alguém para passar por um período de, não de experiência, claro que não, mas de adaptação a tudo, né? Ao novo futebol, a novos companheiros, né? Nova cidade, etc. Não, vem, joga, porque o time do Palmeiras precisa, não só por ter acreditado em jogadores que vão frutificar, muitos deles mais tarde, um pouco para os objetivos maiores que o Palmeiras tem, né? Não se trata de não confiar nesses jogadores, se trata de precisar de gente um pouco mais graúda, mais experimentada, quando nós estamos falando de semifinal, eventualmente uma final de Copa Libertadores da América. Mas dentro de um sistema, né? Dentro de uma ideia, dentro de uma rotina como a que foi implantada pelo Abel Ferreira no Palmeiras, é até estranho uma contratação ser feita dessa forma, né? No desenvolvimento do time, dos jogadores, é quase que um transplante. É, mas muda a característica mesmo, é verdade. Pois é. Muito bem, olha, Fãs de Esportes, a gente fala agora do Internacional, enquanto o Palmeiras está em